Salve família! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o professor Renan Alcântara. Trago para vocês mais uma belíssima aula de processo penal. Hoje tenho aqui para vocês os sistemas processuais, né, da parte penal. São 3 sistemas importantíssimos e eu tô dizendo, isso vai cair na sua prova. Então, você ainda não seguiu, não se inscreveu no nosso canal? Vai lá no sininho, se inscrevam, curtam nossa aula, curtam dos nossos outros professores e forte abraço. Então, galerinha, hoje vamos falar do sistema inquisitório. Então, o que foi o sistema inquisitório? Ele teve origem na Santa Inquisição, no Tribunal Eclesiástico, famoso, muitas histórias, né? Cruzadas, tudo mais. Quem é um apaixonado por história já deve ter ouvido falar da Santa Inquisição. Do que era a Santa Inquisição? Era presidido, né, por padres da Igreja Católica, em que eles perseguiam os colocados para eles como hereges. Quem era conhecido como herege, essas pessoas eram julgados, né, capturados, julgados pela Santa Inquisição. Então, ela teve origem, né, nesse tribunal eclesiástico e por isso e daí se tornou o sistema inquisitório. Os poderes que tinham atribuídos, né, esse sistema davam ao juiz o poder de acusar, julgar e defender o investigado. Ou seja, o investigado ele só era um mero objeto naquele processo em si. Entenderam? Então, então o que acontecia muitas vezes? Muitas vezes não. Na verdade, na grande maioria das vezes, como o juiz era ele que estava ali presidindo e tomando todas as funções, ele poderia, em muitos casos, até ordenar, né, meios de tortura para que o acusado ele confessasse os crimes, né, dos quais ele estava sendo acusado. Então muitas, como não existia a presunção de inocência, né? Foram muitas pessoas inocentes, né? Que morreram por crimes que nunca cometeram. Muitos falou do sistema inquisitório, né? Em época da ditadura militar, porque o que acontecia não era oficial o sistema inquisitório, né? Porém, digamos que um juiz tomasse uma decisão ou estava com um processo sobre devido fato, o presidente, né, na época da, da ditadura militar, ele interferia claramente no processo. Se ele quisesse dizer que achasse que o acusado fosse inocente, ele solicitava que o juiz inocentasse o réu. Se ele achasse que o acusado fosse culpado, independente das provas no processo, ele acusava o indivíduo. Inclusive, quando houve teve o ato institucional número 5, muito falado, né? Voltou a ser falado, infelizmente. Quando se começou a AI-5, uma das coisas que foram revogadas do direito do, dos brasileiros foi a questão do habeas corpus, né? Que é o caso o habeas corpus garante a liberdade ao indivíduo que estava preso ilegalmente. Então, se para, né, os ditadores eles interpretavam que aquela pessoa era culpada, sim, a pessoa era presa, independente se a pessoa era inocente ou não. A pessoa respondia em muitos, por isso que se fala de muitos, mas muitos sofreram na época da ditadura através de um sistema inquisitório. Então, passando aqui adiante, como estava falando da ditadura,
é o que se conhece também de muitas pessoas que não que podem dizer hoje de torturas sofridas, né? É, porque eles eram torturados até confessarem os seus crimes. Afinal, muito se falou também de sistema inquisitório recentemente. Eu vou dar um exemplo para vocês, só uma breve conversa aqui com vocês. É, se falou de sistema inquisitório, alguns deram opinião interpretando como sistema inquisitório a questão da delação premiada, principalmente nesses tempos de Lava Jato. E o que aconteceu muito, mas aconteceu realmente muito durante esses processos da Lava Jato. A delação premiada, você tem garantido, né, a redução total da sua pena, né? É como se fosse um perdão judicial, né? Ou tem uma redução da pena ali atribuída ao juiz de acordo com a lei, né? E a pessoa tem que realmente colaborar com as investigações. E o que o Ministério Público fazia quando tem a delação premiada, quando o artigo da delação premiada diz que o indivíduo ele deve colaborar por espontânea vontade e falar tudo o que ele saiba, sem pressão nenhuma, e na presença do seu advogado. O que acontecia muitas vezes que o Ministério Público fez, não fazia, fez, né, na questão da Lava Jato. Sem a presença do advogado, o Ministério Público se dirigia até aquele indivíduo, né, réu no processo, e falava: você quer liberdade? Você quer passar pouco tempo cumprindo pena, algum benefício e tal? Você quer? Eu quero que você me diga que foi fulaninho que fez isso. Isso aconteceu, gente. E se forçava. Mesmo que não seja a pessoa, cá entre nós. É a mesma coisa que quando você está sendo acusado de um crime. Se vai te garantir um benefício, uma hora você vai acabar falando o que as pessoas querem, não é? Então, por muitas vezes, alguns doutrinadores interpretaram essas situações como sistema inquisitório. Mas vamos aqui para as características do sistema inquisitório. Ela tem a reunião, né, das funções, no qual o juiz julga, acusa e defende. Não existe partes. O réu é mero objeto do processo penal e não sujeito de direitos, né? O processo, mais uma coisa, o processo é sigiloso. Isto é, praticando longe aos olhos do povo. Então, realmente, isso também acontecia na época da ditadura. Você não sabia o que acontecia no processo da pessoa. É por isso muitos casos de pessoas desaparecidas. As pessoas eram presas, levadas, processadas e davam fim nas pessoas, e as famílias até hoje não sabem onde estão seus parentes desaparecidos em época da ditadura. E não existem as garantias constitucionais, pois se o investigado é objeto, não há que se falar de contraditório, ampla defesa, nem devido processo legal. Já imaginou, gente? É terrível, porque eu entendo realmente quando são casos em que a pessoa realmente é culpada, a pessoa merece ser processada, tudo, mas assim, com base na lei, a pessoa deve sofrer todas as punições possíveis. Mas já imaginou quantas pessoas, e eu vejo isso todos os dias, quantas pessoas são inocentes, são processadas. Às vezes a pessoa até realmente cometeu um crime, mas não da forma que foi tipificado, entendeu? A pessoa comete uma simples lesão corporal, colocam lá tentativa de homicídio. Oh, muda muito a pena, viu? Muda muito. Imagine aí, a pessoa não tem nem, pode nem se defender. A confissão é a rainha das provas, né? Vocês vão ver depois na aula de provas que no nosso direito, no nosso processo penal brasileiro, e diferente, né, também do direito civil, a confissão não é rainha das provas. Aliás, não tem rainha das provas. Mesmo que o indivíduo confesse, a investigação continua. Óbvio,
Ó, vocês vão ver muitas, eu não tô dizendo que não é fantasia não, mas muitas e muitas vezes acontece de um indivíduo é, ele admitir um crime para proteger alguém. Quer ver um exemplo que isso acontece? Muitas vezes quando há uma formação de quadrilha, né? Aproveitando a época de São João, ou vamos falar da linguagem jurídica, uma associação, né, ao crime. É, e um dos indivíduos, ele é menor de idade. Ele acaba confessando o crime e disse que o outro só estava ali apoiando ele. E que ele foi que roubou e que atirou, matou, algo do tipo. Ele está confessando um crime porque como ele é menor, ele não vai sofrer uma pena de homicídio, ele vai sofrer vai responder de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Então ele confessa um crime para livrar outra pessoa. Então a confissão ela não é rainha das provas aqui no Brasil, mas no sistema inquisitório é. Por isso que se atribuía muito da tortura como meio de produção de provas. E, né, como última característica, o réu é culpado até que se prove o contrário. Ou seja, não há presunção de inocência. Próximo sistema, o sistema acusatório. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Ele é um princípio do qual o gestor da prova deve ser uma pessoa diversa do julgador. Ou seja, tira aquela questão, né, do juiz que produzia provas e tudo mais, além de julgar, como na questão que eu disse anteriormente, do sistema inquisitório. Ou seja, o juiz ele vai ser imparcial, ele somente vai julgar. Ele vai julgar de acordo com aquelas provas que vão chegar para ele. Ele não vai produzir provas, entenderam? Então, a sua origem do sistema acusatório tem algumas origens. A Magna Carta, né? Petition of Rights, Bill of Rights, a secularização e o iluminismo. Olha aí, tô dizendo que direito vocês têm que ver, gente. Por isso que é bom vocês estudarem tudo, porque direito ele tem um certo aspecto histórico. Muito vem de história. Não vai cair pra vocês, né? Vocês têm sorte, mas filosofia e tudo, sociologia são matérias muito importantes. Para quem não sabe, na faculdade de direito a gente tem que estudar sociologia, filosofia, tem filosofia do direito, tem história do direito. Então, para vocês verem que existe um certo aspecto histórico que faz um diferencial no aprendizado de vocês. Então, partindo no próximo passo, olha a diferença. Quais são as características, né, desse sistema? Como eu já disse, as partes são gestoras das provas, ou seja, não é mais o juiz que vai produzir prova, é o indivíduo, né? A acusação, né, que vai produzir prova, ou então uma pessoa que quer se defender vai produzir prova. A separação das funções de acusar, julgar e defender. Uma grande diferença. O processo é público, né? Aí eu lembro, já trouxe um princípio desse para vocês, lembra? O processo é público, salvo as exceções determinadas por lei, ou seja, aqueles processos que devem ser sigilosos de acordo com algumas leis que eu já expliquei para vocês. O réu é sujeito de direitos, ou seja, o réu não é mais um mero espectador naquele processo. Ele tem seus direitos que devem ser respeitados devido ao processo legal e tudo mais. Aí, ó. Ao acusado é garantido o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e demais princípios limitadores do poder punitivo. Presume-se a não culpabilidade, ou seja, princípio da presunção de inocência, né? O réu é inocente até que se prove o contrário com sentença transitada e julgado. E as provas não são taxativas e não possuem valores pré-estabelecidos. Não existe essa questão, né, de
a prova mais significante, uma prova que seja mais importante com a outra. Todas as provas devem ser analisadas igualmente. Agora vem a dúvida de muita gente aqui, ó, o sistema inquisitório versus o sistema acusatório. Por quê? Muita gente fica querendo saber qual é o sistema que é processual penal que ocorre aqui no Brasil. Como eu já disse, né, houve uma época bem tensa do qual se aplicava muito mais o sistema inquisitivo, né, o sistema inquisitório. Mas temos o sistema acusatório. Mas há doutrinadores que dizem que o sistema que impera hoje no Brasil é o sistema acusatório. Auri Lopes Júnior, um dos grandes doutrinadores aqui, processuais penais, existe. Ele disse que o sistema brasileiro é um sistema acusatório, claramente acusatório. Tem algumas questões que aconteceram, né? Muitas vezes se criticam que parece que estão querendo aplicar o sistema inquisitório aqui no Brasil. Então tem que haver uma certa fiscalização, né? Muito cuidado, porque infelizmente, gente, como já disse, sempre comento com meus colegas, a desigualdade social leva a um sistema inquisitório aqui no Brasil. Então todos devem sofrer o devido processo legal da forma da lei. Então quais são as diferenças, né? Eu trouxe uma tabelinha aqui rápida para vocês verem, né, a diferença entre um e outro. O princípio, né, unificador do sistema inquisitório é que o juiz é o gestor das provas. O sistema acusatório, as partes que são gestores das provas. As funções de acusar e defender no sistema inquisitório, todos são do juiz. Já no sistema acusatório é separado, né? Um acusa, um defende, outro julga. Os processos no sistema inquisitório são sigilosos, totalmente. Já no acusatório, públicos com aquelas devidas exceções que eu já expliquei anteriormente. O réu no sistema inquisitório é o objeto da investigação. Então ele só fica lá, não pode fazer nada. Ele vai ser acusado, não pode dar um pio. Já no sistema acusatório, ele é um sujeito de direitos. Garantias. No sistema inquisitório não há garantias. Né? Não há contraditório, não há ampla defesa ou devido processo legal. O réu tá lascado. Ele ali entrou para se lascar mesmo. Já no acusatório, todas as garantias constitucionais inerentes são inerentes ao julgamento. As provas, né? Taxativas, onde a confissão é a rainha das provas. Isso é péssimo, porque favorece muito para que se favorece muitos meios de tortura, os meios cruéis. Né? Inclusive, muito se fazia isso de não torturar a pessoa, mas torturavam a família do acusado para que ele confessasse. É horrível isso. Aconteceu muito. Já no sistema acusatório, livre convencimento do juiz e devidamente motivado. Também tem, vocês podem ter lembrado disso de um princípio. A presunção no sistema inquisitório de culpabilidade. O cara já entra lá culpado. Entendeu? Vai depois de decidir se ele realmente é culpado ou não. E o juiz que vai decidir. Já no sistema acusatório é presunção de inocência. No sistema inquisitório é bem óbvio que o julgador é parcial e no acusatório é imparcial. Mas tem algumas teses, alguns doutrinadores que dizem que o sistema brasileiro ele não é inquisitório nem acusatório, que ele anda, digamos, flertando entre os dois. É um sistema que existe, que eu vou apresentar para vocês agora. Esse sistema é o sistema misto. Ele não é muito falado porque alguns doutrinadores, como juristas, grandes juristas como Guilherme Nutt, dizem que o sistema misto é um sistema, digamos, é um sistema utópico, né? Ou seja, um delírio
poder conciliar esses dois sistemas. E qual é ele qual as características, né, do sistema misto? Ele tem as características dos dois sistemas, só que dividido, né? Vou explicar isso para vocês. Ele tem origem no Código Napoleônico de 1808 e ele tem as duas fases, né? A primeira fase desse processo ela é inquisitória e a segunda é acusatória. A primeira fase é aquela fase de investigação preliminar, onde o juiz vai produzir provas, ou seja, o juiz ele acredita que o indivíduo é culpado, acredita que o indivíduo cometeu um crime e ele vai fazer todas essas investigações, né, para produzir provas. E aí, quando entrar na fase judicial, que é a segunda fase, né, do processo, a segunda fase processual, que é a fase judicial, para se instaurar um processo, ele entrega esses processos na mão de um acusador, que é o Ministério Público, né? Ou em alguns casos, como eu já disse, direito privado, que é o particular, e seja diverso do julgador, e é assim ocorre o processo com estabelecendo assim esse sistema misto. Alguns, como eu já disse, alguns doutrinadores, juristas têm essa teoria de que o sistema no Brasil aqui é o sistema misto. Tem alguns casos que poderemos identificar como sistema misto aqui no Brasil. Então, por exemplo, recentemente teve aquela questão do processo, né, das fake news instauradas pelo STF, no qual o ministro Alexandre de Moraes ele instaurou um inquérito contra certas pessoas onde nesse processo estavam vinculadas pessoas que estavam cometendo atos, né, de injúria, difamação, calúnia, ameaça contra ministros do STF. Naquele momento, ao instaurar o inquérito, ele participou das investigações. Ele participando das investigações, ele participou do colhimento das provas. E agora, quando esse processo for julgado, essas provas vão ser levadas, né, a quem já se habilitou no processo, que foi a Procuradoria-Geral da República, ou seja, um representante do Ministério Público. Essas provas vão para os representantes, né, da Procuradoria-Geral da República e aos indivíduos que não tiverem foro, né, privilegiado e tudo mais. Essas provas vocês vão ver futuramente, vão para cada região, cada Ministério Público de cada acusado, para que assim eles possam ser processados, no qual aí não já se trata da segunda fase. Então é algo que está presente no regimento interno do STF e que realmente é válido. Entenderam? Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. A aulinha de hoje, tranquilinha, ó. Terminamos já sistemas processuais. Qualquer dúvida, tá aqui. Contato, nossas informações. Vão aqui embaixo. Pegue nosso material. Continue estudando. E é isso. Um abraço.